Antônio. Jesus, então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém? Inclinemos nossa cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Pai bendito, por tua grandeza, tua graça, tua compaixão e misericórdia para com cada um de nós. Como é bom estar de volta na tua casa, como é bom estar juntos dos poucos e desprezados pelo Senhor. E aqui estamos, Pai, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Nós cremos que tu, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, não desamparas nenhum dos teus filhos. Mesmo que estes filhos se distanciem do caminho do Senhor,
Tu, como um Pai amoroso, ficarás sempre de braços abertos, esperando o regresso para casa. E nós estamos aqui nesse instante, prontos para recebermos este abraço Teu, Pai, quando há esta unidade de fé entre o crente e a Tua palavra viva. Oramos por estas pessoas presentes, pelos irmãos que estão ouvindo a conexão através da internet. Esta grande rede que tem sido lançada e estabelecida nesses últimos dias, Senhor. Abençoe a cada uma destas pessoas que estão cultuando conosco à distância e que o Espírito Santo fale a cada um de nós segundo as nossas necessidades. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Aleluia. Amém. Boa tarde a todos, no nome do Senhor. Neste horário novo ainda para nós é boa tarde, né? Já vai dar quase 8 da noite, são 19 horas e 50 minutos neste horário brasileiro de verão. Alguns lugares pelo país, uma hora mais cedo que isto. Eu acredito que daqui a 2 meses já estabiliza o horário normal nosso. Mas nós queremos enviar nossa saudação especial aos irmãos que estão ouvindo a programação através da internet. Alguns deles têm reclamado que a transmissão não está boa, está falhando muito em alguns lugares. Então eu fiz teste com outros irmãos, principalmente o irmão no Rio Grande do Sul, o irmão Igor, e ele avisa que o som está limpo, perfeito e claro. No entanto, 2 irmãos disseram que o som não está bom. Então, possa ser a configuração, a placa do som de cada um, não sei. Estamos fazendo o possível para enviar da melhor forma o nosso sinal, né? Claro que são coisas eletrônicas, peças, e isso pode falhar tanto aqui como na casa de cada um dos nossos irmãos. O certo é que temos que estar em espírito de adoração, louvor e adoração, porque são coisas que são transmitidas. Isto vai pela linha telefônica, isto vai pelo ar, ou seja, como for, e sabemos que os príncipes da potestade do ar estará fazendo tudo para atrapalhar que as pessoas possam ouvir a palavra, não é? No entanto, tem o exército de Deus que está aí com espada desembainhada, batalhando contra estas feras do mal. Envio um abraço fraternal para o irmão Marionino, pastor do Tabernáculo La Paz, na Bolívia, que está acompanhando o nosso culto, que eles chamam serviço, né? Estou acompanhando o serviço. E ele envia a saudação para todos os irmãos aqui. O irmão Tony lá em Belo Horizonte, o irmão Adão com a congregação ali em sua casa. Deus abençoe cada um de vocês. E o irmão Igor lá no Rio Grande do Sul. E os outros que estão nesse instante sintonizados conosco, recebam nosso abraço fraternal. E vamos todos nos colocar de pé para lermos as Escrituras. E desta feita será no livro de Josué, capítulo 2, versículo 12. Josué, capítulo 2, versículo 12. Vamos ver como está aqui a tradução de vocês, que é exatamente como a que eu uso. Mas na minha Bíblia está dizendo assim: agora, pois, jurai-me. É isso mesmo? Amém. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro. Amém. Vamos orar? Outra vez. Senhor, amado Deus, humildemente diante da Tua presença, nós recorremos a Ti mais uma vez. Pedimos perdão por nossos pecados. Pedimos perdão por tudo aquilo que temos pensado, que temos feito, Senhor, que entra em desacordo com a Tua vontade. E neste momento, sabendo que estamos num tribunal de juízo, de julgamento, quando a Tua avaliação mesma está aqui, quando o Espírito Santo, a palavra, está conosco, e isto traz para nós o pensamento divino, e a mente de Cristo diz para nós qual é a vontade de Cristo sobre as nossas vidas. E qualquer coisa que não está de acordo com esta vontade, nós não somos ignorantes quanto a isto,
Nós não somos inocentes quanto a estas coisas, porque Tu sempre estás nos alertando, Senhor. E por isso nós pedimos por misericórdia mais uma vez e pedimos a Ti mais uma chance. Que o Senhor fale com cada um de nós, fale aos nossos corações, mude os nossos pensamentos, nos dê uma libertação total. Libertação esta que só pode vir através da palavra. E aqui assim, Teu povo, Teus filhos e filhas, tanto a igreja visível quanto a invisível, possa sair regozijando-se na Tua presença, por mais uma vitória alcançada da parte do Senhor. No nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Podem sentar. Continuando o nosso estudo, ainda sobre o livro de Josué, entrando nós na terceira fase deste ensinamento. Como vocês sabem, a primeira fase fomos no culto número 1 até o culto de número 12. A segunda fase pegamos do culto número 13 até o 21. E nesta terceira fase, que começamos com o culto de número 22, este é o culto de número 24, estudando o livro de Josué. E no penúltimo culto, nós aprendemos sobre uma nova geração de crentes. No último culto, aprendemos sobre... Aliás, no penúltimo, nós aprendemos sobre a verdadeira noiva, nascida da palavra, né? No último, nós aprendemos sobre os pensamentos de Deus manifestos, que são seus filhos, que estão na terra. Então, somos seus pensamentos manifestos. Então, esses pensamentos manifestos, uma vez que acontece a manifestação dos filhos de Deus, onde cada eleito, cada semente predestinada se identifica, e o William Branham pregou o sermão Identificados com Cristo, porque este Cristo, ele identifica-se em todas as dispensações, em todas as eras, porque em cada era Deus tem seus filhos. Então, estes filhos que nascem, que se manifestam em cada era, identificam-se com a ministração, com a revelação da palavra, com o cumprimento da palavra, e é assim que você e Cristo se tornam um. Então, uma vez que você sabe que é então filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, e que estão na terra para manifestar o caráter de Cristo, então chega-se o momento da sua adoção de filho, e você então precisa expor agora o sinal. Chega-se o tempo do sinal. Então, observe aonde estamos indo com o nosso estudo sobre o livro de Josué, porque disto trata toda a trajetória desde a saída do Egito até a entrada em Canaã, o possuir a terra de Canaã, que é para nós o Espírito Santo. Então, se é o momento de você saber disto, que Canaã representa o Espírito Santo e que você tem que estar cheio deste Espírito, então nós temos que entender também porque o William Branham pregou a mensagem o sinal por 2 vezes. O sinal. Pois bem, é tempo do sinal. Amém? Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Vamos ler alguma coisa a partir do parágrafo 276. E, se tivermos tempo, neste ou no próximo culto, aprenderemos mais um pouco sobre o que é ter o Espírito Santo, o que é receber o Espírito Santo, o que é se encher do Espírito Santo. Primeiro, temos que saber o que o Espírito Santo é e o que ele não é. Então você saberá se está se enchendo do Espírito ou não. É muito importante que nós despertemos nosso interesse e nossa atenção para estes ensinamentos. Eu disse desde o início que não é para iniciante, é para pessoas que muitos deles já nasceram no deserto, já nascem dentro do problema, vamos dizer assim, problema que vai sendo solucionado a cada dia, enquanto outros ficam sem solução e morrem para trás, morrem, blasfemam, dão as costas e não prosseguem, mas tem outros que já nasceram. Eu ouvi isso de um amado irmão hoje, numa conexão telefônica, quando falando sobre determinados acontecimentos, ele disse, eu não me importo com estas coisas, não quero saber disso lá no passado, porque eu já nasci no deserto. Eu já nasci no deserto, eu quero entrar em Canaã. Amém? Isto é muito bom. Bem, Cristo é o mistério de Deus revelado, a partir do parágrafo 276. O irmão Branham nos explica. É exatamente como todos aqueles outros espias fizeram, que atravessaram e olharam para Canaã,
Eles vieram bem ali e disseram: oh, nós parecemos gafanhotos ao lado deles. Nós não podemos vencê-los. Os amalequitas virão todos estes, o que eles vão fazer? Os amalequitas virão todos estes, o que eles vão fazer? E eles voltaram. E Caleb e Josué, sendo de puro sangue. Na mensagem Os Selos, o irmão Branham pregou sobre puro sangue. Quando ele fala daquele grande rebanho das reses, onde ele percebeu que os fazendeiros enviavam os seus vaqueiros para o campo, né? Os vaqueiros para o campo com aqueles animais, depois havia a separação. E tinha a parte onde só entrava o puro sangue. E então eles olhavam pela uma etiqueta que eles tinham na orelha. E ali estava puro sangue. Então somente aqueles entravam, porque é uma raça pura, genuína, sem nenhuma hibridação. E o profeta disse que isso acontecerá com cada filho de Deus. O Espírito Santo ficará na porta e só entrarão puro sangue. Isso significa o quê? Verdadeiros filhos da palavra. Pois bem, observe. E Caleb e Josué, sendo de puro sangue, amém, pela palavra de Deus. Sabiam que Deus disseram: eu vos dou essa terra. Então, os puros sangue sabem o que Deus lhe deu, o que Deus lhe prometeu. Não é isto? Observe. Eles disseram: nós somos mais do que capazes de tomá-la. E isto depende de onde você é nascido. Vê? Se é nascido num sistema, numa denominação, se é nascido através do intelecto, se é nascido através de interpretação da mensagem, então você não é puro sangue. Lembrando, está dizendo no parágrafo 276, isto depende de onde você é nascido. Se você é nascido da palavra de Deus, a palavra de Deus tem as preeminências em sua igreja. Amém. Então, se você é nascido da palavra, tem que dar o primeiro lugar a esta palavra, que é seu pai, que é que gerou você. Veja, é por isso que ele morreu. Esse é seu propósito, para que ele pudesse ser capaz de executar, de ter a sua preeminência operando em sua igreja. Deixe a palavra de Deus brilhar à frente. Primeiro, não importa o que algo mais pareça. Eu não me importo se os intelectuais dizem isto, aquilo e aquilo outro. Isto não tem nada a ver com ela. A palavra de Deus assim disse, e nós somos mais do que capazes de tomá-la. Se eu pregasse isto em minha igreja, o ministro me falou e disse, eu estaria pregando para 4 pilares na igreja. O povo se ia. Eu disse, eu pregarei para isto, para 4 pilares. Amém. Aqui está, isto é o quê? As 4 colunas, né? 4 colunas, olha, o lugar está de pé, o que precisa mais? Eu pregarei para isto, sim, Senhor. A palavra de Deus assim disse, nós podemos fazê-lo, Deus disse para fazer. Amém. Porque se retroceder e voltar atrás, aqueles que voltam atrás, meu Deus do céu, já aprendemos isso nessa mesma série, não vamos repetir aquilo do livro de Hebreus 6, versículo 4, não é? Pois bem, a escritura que você leu aí no livro de Josué, eu vou ler de novo rapidamente para compararmos com outra escritura, e você já pode procurar outra escritura no livro dos Salmos. Salmos, capítulo 86, versículo 17. Enquanto eu procuro, deixe-me citar aquilo outro. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Então vamos ler Salmo 86, versículo 7. Aliás, versículo 17. Salmo 86, 17. Mostra-me um sinal para o bem, para que o vejam aqueles que me odeiam, e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Então aqui está se pedindo ao próprio Deus um sinal. Um sinal. Bem, esse sinal, que é para que outros possam ver, inclusive, Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, ele disse, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque quando você entristece alguém, o que acontece? Você magoa aquela pessoa, deixou triste. Numa força de expressão, como diz a irmã Lucy, magoou o coração.
Você deixou aquele coração magoado. Então imagine, você não consegue magoar seu inimigo. Não há sentimento recíproco ali entre um e outro. Vê? No entanto, você sabendo que aquela pessoa não tem nenhum sentimento, que você faça bem ou mal, ela continuará sendo sua inimiga, mas você sempre terá que estar dispensando amor para com seus inimigos. Não é assim que a Bíblia ensina? Agora, já pensou? Isto quer dizer que você não deve fazer mal ao seu inimigo. Você não deve procurar entristecê-lo. Você não deve procurar fazer nada que atinja seu adversário. Vê? Veja isto, amai vossos inimigos. Como você pode amar e ao mesmo tempo acusando, pisando no pescoço, tentando atrapalhar esta pessoa, passando-lhe uma rasteira? Então isso não é amor, e Jesus teria amá-los. Então quando se trata agora de Deus mesmo, aquele que nos amou a tal ponto, de tal maneira, que deu o seu único filho, o seu unigênito, o seu primogênito, nos deu aquilo que saiu do seu seio, que saiu das entranhas de Deus, podemos dizer assim. Como podemos entristecer a um Deus tão bom? Como podemos entristecer, magoar, numa força expressão, o coração de Deus? A menos que você não tenha sentimento quando você magoa seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pai. Será que você não sente isto? Aquela dor não corresponde ou não volta aquilo para você? Vê? A menos que você não tenha nenhum sentimento de compaixão, de graça, de misericórdia para com aquela pessoa. Agora, quando nós entristecemos o Espírito Santo, e sabemos que ele se entristece, porque a palavra está ali nos mostrando, a consciência está aqui nos acusando. E cada vez que você ouve a palavra, ele está dizendo, eu estou entristecida com você. Você não cumpriu esta parte. Não há nenhum sentimento em nós que nos deixe no canto de parede. O William Brandt disse, não dá vontade de irmos para um cantinho e chorarmos. Vê? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê, Paulo? Porque as duas escrituras que citamos no livro de Josué e no livro de Salmos está tratando disto, deste sinal. Paulo disse, no qual estáis selados para o dia da redenção. Este é o selo. E um selo, meus irmãos, é uma marca fixa. E significa segurança. Entre muitas outras coisas, este é um dos significados do selo. Você recebe a carta e ela vem selada, tem algo importante ali dentro. E já vem algo escrito do lado dizendo assim, olha, se este lacre estiver rompido, não receba. Não é assim? Se você receber aquilo com o lacre vencido, você não adianta reclamar se o cartão de crédito não vier ali dentro. Não adianta reclamar se a encomenda estiver deturpada, estiver quebrada. Não adianta, porque você recebeu aquilo com o selo rompido. Um selo é uma marca de segurança, que te assegura que tudo está bem, que tudo está certo. Vê? Então, voltando para o que nós lemos na primeira escritura, Raabe, aquela mulher do tempo dos espias, do tempo de Josué, sendo ela um verdadeiro tipo, ou um tipo do crente verdadeiro, na terra prometida, provou que ela estava vivendo mais além do seu tempo e de sua estação. E isto é uma coisa muito importante sabermos. Por causa do que ela exigiu, mostrava que ela estava além do seu tempo. Então todas as pessoas que ficaram apenas com o pensamento voltado para o seu dia, para o seu tempo, sem olhar para o passado, para saber o cumprimento do seu tempo, e sabendo o que aquilo vai causar amanhã, porque é este o caso. Observe uma coisa. Se você fez algo bom ontem, e este algo de bom te serve para o hoje, se você viveu a palavra ontem, e este obedecer a palavra te assegura as bênçãos para o hoje, o que você está fazendo hoje para te assegurar a bênção para amanhã? É esta a questão. Então nós temos que estar além do nosso tempo, além da nossa época, além da nossa dispensação, e todos que não conseguiram ultrapassar os limites dos outros, com seus pensamentos humanos e baixos, rasteiro aqui na terra, eles ficaram presos. Eles ficaram presos em seu tempo. Mas as outras pessoas que podiam estar além, uma mente que está além, vocês querem saber o que é uma mente além? É quando não existia nenhum estudo sobre planetas, não existia nenhum estudo sobre corpos celestes, mas aí alguém
pensou e imaginou que algo poderia ser visto e poderia ser ampliado. Então ali fez algo e misturou os produtos e pegou uma lente, colocou por trás da outra e fez os testes e conseguiu ampliar dezenas e melhorou aquilo para centenas e depois aquilo melhorou para milhares de vezes. E assim com um telescópio pode-se olhar para centenas de anos-luz de distância aqui, vê? Então esses homens, eles viveram além de sua época. E vocês podem perceber que foi durante um período do tempo, da história da humanidade, pelo menos desta nossa civilização, não estou falando da nossa geração, mas desta civilização, apenas num pequeno, curto espaço de 80, 100, 120 anos, houve uma lava, não sei se é assim a expressão, mas houve uma turma de pessoas, de cabeças, de seres pensantes, e isto tanto na arquitetura, filosofia, tanto na poesia, como em vários temas, como em debates, como na química, na biologia, em todos os ramos, em todos os sentidos. Houve um grupo seleto de pessoas, de homens e mulheres, que estavam à frente de sua época e puderam visualizar, inclusive, o futuro. Há muito tempos atrás, digamos 40, 50, 60 anos atrás, já estavam se imaginando alguém de um lado do planeta conversando com o outro. Né? Filmes antigos de naves espaciais mostravam seres conversando com um pequenino aparelho. E você naquele tempo sabia que era impossível tal coisa, mas agora está aí. E por volta do ano de 85, 88 aproximadamente, quando se começou a falar sobre célula e telefones celulares e todas essas coisas, e eu li aquilo nas reportagens, eu dizia, eu não entendia como que era aquilo. E hoje usamos como se fosse uma coisa normal. Então as pessoas que pensaram sobre isto, quando era impossível as outras pessoas pensarem, eles estavam além, eles estavam à frente de sua época. E o William Branham foi um homem deste tipo, ele viveu à frente. Tanto é que dentro da era pentecostal, da era laodiceia, ele estava preparando-nos para a era da noiva. Estava nos preparando para algo. E agora quando você entra na era da noiva e sabe, toma posse daquilo que é seu, daquilo que era a promessa, a palavra que se cumpriria dentro deste período de tempo, então você já está preparando-se para a era do reino milenial. Que esta palavra veio fazer a introdução para nós. Então, pensando ainda sobre Raabe. Raabe sendo um tipo do verdadeiro crente. Ela foi uma pessoa que viveu fora, que tinha sua mente além do seu tempo, além de sua estação. E isto prova por causa daquilo que ela pediu. Quando ela se deu conta, quando ela percebeu que o juízo de Deus estava em eminência, estava eminente para ser despejado sobre a terra, principalmente ali sobre Jericó, ela desejou segurança para a sua vida. Ela desejou segurança futura para a sua vida. Então ela pediu um sinal que fosse seguro. Amém. Isso significa um sinal confiável. Isso significa um sinal duradouro, uma marca ou um acordo, que não é outra coisa senão um juramento. Entenda que eu estou falando um sinal confiável, duradouro e seguro, para que você desprenda isto, eu não sei como falar, desassocie isto daquilo que podemos chamar de uma bênção parcial ou de um dom temporal. Quando foi prometido pelas Escrituras, através do Espírito Santo, pela boca de São Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não estava falando de uma bênção temporária, de um dom temporal. Ele estava falando deste sinal que te assegura a vida eterna. Ele estava falando do próprio Espírito Santo. Enquanto isso, as outras pessoas estão preocupadas em obterem bênçãos materiais, que é uma coisa o quê? Temporária. Enquanto Jesus disse, não faça isto, não ajunteis tesouros na terra. Não esteja preocupado com coisas que possa adquirir na terra. O William Branham disse, se você obtendo tudo que possa aqui na terra, cuidado para não perder aquilo lá. Porque tudo isso aqui é passageiro e temporário. Então as pessoas
se tornam religiosas e buscam uma religião que lhes dê guarida, que lhes assegure as bênçãos de Deus. É bênção de Deus, mas temporária enquanto você vive na terra. Eles estão apenas em busca disto. Em busca de dinheiro, em busca de um bom emprego, em busca de prosperidade, a bênção da prosperidade, a teologia da prosperidade, todas estas coisas. E as igrejas estão lotadinhas disso. Lotadinhas de pessoas, de empresários falidos, porque eles querem reaver o que perderam, não é? E aquela coisa toda, eles estão em busca de uma bênção temporária. Quando se leva para uma posição mais espiritual, pelo menos aqui na terra, eles estão preocupados em receber os dons do Espírito Santo. Os 9 dons. Um quer o dom da palavra, outro quer o dom de falar em língua, outro quer o dom de interpretar as línguas. E isto e aquilo. Estes dons, eu até diria para vocês que isto em operação no homem e na mulher, isto é algo temporal. Porque as pessoas, através destes dons, realizarão sinais, prodígios, maravilhas, mas quando se encontrarem com o Senhor para prestar conta de suas atitudes, será-lhe dito: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, mas eu fui usado pelo Espírito. Mas aquilo foi uma bênção. Aquilo foi um dom temporal. Vocês não alcançaram o sinal seguro. Não alcançaram um sinal de segurança, uma marca, um acordo que dizia que aquilo está selado até o dia da redenção. Só o Espírito Santo mesmo pode nos selar até lá. Na mensagem O Sinal, o irmão Branham disse no parágrafo 314, na tradução que temos aqui no nosso país. Vamos pensar nisso. O mesmo sinal que utilizaram no Egito, o mesmo sinal da vida que estava no Egito, estava no Egito. Deus usou o mesmo símbolo lá. Josué, um tipo perfeito de Jesus, foi fiel ao indicativo do sinal que seus mensageiros haviam pregado. Veja isto agora. Ele está falando 2 coisas. Do Egito e depois do Egito. O sinal no Egito, Deus usou o mesmo símbolo lá, que era o sangue na porta, correto? É disso que se trata a mensagem, o sinal. Mas ele aqui está falando outra coisa agora. Porque Josué só entrou em operação depois dos 40 anos lá. Depois, quando Moisés morre. O irmão Branham está dizendo: Deus usou o mesmo símbolo lá. Josué, um tipo perfeito de Jesus, foi fiel ao indicativo do sinal que seus mensageiros haviam pregado. Josué, quando ele disse isso, ele disse: não toquem naquela casa ou em nada dentro dela. Isto já foi dentro de Canaã. Isto já foi na destruição de Jericó. Isto já foi guardando a prostituta Raabe e todos os seus familiares que estavam sobre sua casa, sobre o seu teto, e que tinham um cordão vermelho pendurado na janela, correto? O irmão Branham está dizendo que o que Deus usou lá no Egito, né, que era o sangue vermelho na porta. E aqui estava Josué usando, ele foi fiel ao indicativo. E os mensageiros tinham dito: se você colocar o cordão vermelho, então nada acontecerá contigo e com aqueles que estiverem sobre o teu teto, sobre a tua casa. Então, quando Josué entra para destruir a todos ali com os seus valentes, ele dá a ordem: não toquem naquela casa ou em nada dentro dela. Ela é reservada para o Senhor. Amém. O irmão Branham diz: uma gentia, uma prostituta, mulher de rua, mas ela ouviu e creu. Amém. E ela aplicou o sinal. Bem, nós já temos lido muito a mensagem o sinal, muito ou não. Já se pregou muito com a mensagem o sinal. E muitas vezes você deixa de ler a mensagem o sinal, porque você já sabe o que tem ali dentro e o que aquela mensagem exige de você. O que ela pede para que você deixe de lado. Mas vamos pregar com esta mensagem o sinal, para que você volte a ter amor por este sermão tão duro, onde lembrando disso, de todas as mensagens, excetuando os selos, esta foi a mais importante, ou a mais sobressalente em todo o meu ministério. Então vamos estudar um pouquinho esta mensagem o sinal, olhando por um ângulo que talvez você não tinha olhado ainda. E veja o quanto que é necessário você estudar isso de novo.
Parágrafo 316. No 315 ele diz: hoje em dia, uma prostituta, mulher de rua, mas ela ouviu e creu e ela aplicou o sinal. Não importa o quanto você esteja afundado em pecado. Talvez você diga: não tem mais jeito para mim. Talvez o sangue não vai mais grudar na porta, não é? Porque tem produto químico que é assim. Você passa, mas aquilo não gruda. É como jogar água nas costas de um pato, não é? É como isso aqui que você vê, o mármore, ele não... Você joga água aqui, ela faz as bolinhas aqui e ali, mas não gruda. Por causa do produto que foi passado, a cera quase que permanente por causa do lustre que tem aqui. Então você diz: olha, eu posso estar tão liso, tão cheio de lodo. Porque uma pedra cheia de lodo é lisa. Olha, quem já atravessou rio com pedras aqui? Com águas pelos tornozelos ou coisa desse tipo. E tem aquela pedrinha lá e quando você pisa com todo o gosto... Pronto. Você estava com tanto cuidado para não se molhar, mas cai com tudo na água. Porque a pedra tinha lodo, grudou muita coisa e aquilo fez com que você escorregasse. E tem muitas pessoas que podem estar nesta situação, cheio de lodo sobre sua vida. Então a palavra vai e escorrega, não bate nada, não aprofunda nada, não penetra nada em seus ouvidos. De tanto lodo que tem, tanta outra coisa que está escutando. Viu? Pois bem. Não importa o quanto você esteja afundado em pecado, o que você tenha feito, isto não tem nada a ver. Você crê que o William Branham é profeta? Que ele trouxe o assim do Senhor para você? Pois bem, não importa o quanto você esteja afundado em pecado, o que você tenha feito, isto não tem nada a ver. Aplique o sinal. Amém? Ele é para você. Se você sente no seu coração que há algo puxando, é para você. Ele é para você. Vê? Aplique o sinal. É o grande reticência. Aí continua, no 317. A palavra Josué significa Jeová Salvador. Como também Jesus significa um Salvador. E Josué, quando ele conheceu seus mensageiros voltaram e disseram: obedecemos tuas ordens. E houve uma mulher que encontramos quando tocamos as fitas, você sabe. Porque o que estamos fazendo agora, o que eu estou fazendo agora, é tocando as fitas também. Eu estou lendo a mensagem que foi gravada em fitas. Então estou tocando as fitas para vocês. E os espias que entraram lá para observar Jericó, eles eram os mensageiros de Josué. E quando eles falaram as palavras para Josué, o William Branham transliterou aquilo, não sei se é essa palavra que eu deveria usar, ele trouxe aquilo de lá para o nosso tempo, dizendo o que eles estavam fazendo era tocando as fitas ali, para que Raabe escutasse. Ele diz: você sabe, encontramos uma mulher que creu. Isso é os mensageiros falando para Josué, segundo o pensamento, a forma como o Branham está nos apresentando. E nós lhe dissemos que todos que se colocassem sob aquele sinal vermelho lá atrás, o sinal, o que ele significa, agora pregamos isto: você honrará isto, Josué. Eu vos mandei para que assim o fizessem. Amém. E então, quando, pois, Deus a honrou, a casa não caiu. E então, quando Josué se posicionou ali,